Vamos acompanhar o texto desta noite, se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali, assentados, alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, e disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Graças a Deus, cada vez que nós temos o contato com sua palavra, e nós observamos a ação transformadora de Deus na vida das pessoas que tiveram contato com Ele, nós ficamos felizes, nós nos emocionamos, nós podemos sentir alegria por saber que pessoas foram em direção ao Mestre e se entregaram ao Mestre, que pessoas quiseram conhecer a Jesus Cristo e se entregaram a Ele e passaram a viver para Ele. Por causa disso, diante disso, nós vamos trabalhar nesta noite o seguinte tema: um olhar de perdão. Jesus olhou para o paralítico com um olhar de perdão. Primeiramente, nós vamos entender o seguinte, que naquela ocasião, Jesus estava em Cafarnaum, e ali ele veio, segundo registra a Sagrada Escritura, e as pessoas chegaram diante dele. As pessoas, ao saberem que Jesus havia chegado, elas se aproximaram dele. Elas queriam estar perto dele. Elas buscavam algo nele. Elas viam em Jesus uma solução. Elas viam uma resposta. Elas viam algo ao ser encontrado em Jesus Cristo. E elas se direcionavam especificamente a Ele. Nós podemos observar nos versículos 1 e 2 o seguinte: ao entrar em Cafarnaum, depois de alguns dias divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. O número de pessoas em busca de Jesus Cristo era tão grande que no local onde ele estava, as pessoas se reuniram, estavam ali por fora da porta. Elas estavam apertadas, eram muitas pessoas que buscavam a Jesus Cristo, que viam algo nele, que necessitavam de algo, que estavam ali por qualquer um dos seus interesses. Mas o interessante é aquilo que nos é ressaltado: e Jesus lhes pregava a palavra.
O nosso Senhor aproveitava aquelas oportunidades para proclamar a respeito do reino de Deus, para ensinar as pessoas sobre o que é viver de maneira que agrada a Deus, para passar a elas os princípios que são dignos ali, diante do Senhor nosso Deus, de alegrar o seu coração. Observemos também no versículo 3, que diz assim: e vieram até ele trazendo um paralítico. Algumas pessoas buscavam a cura diante do Senhor. Algumas estavam escutando a palavra que ele estava pregando. E outros iam por uma necessidade, porque acreditavam que ele poderia livrá-las das enfermidades, de qualquer doença que elas estavam vivenciando naquela época. O certo é que eles buscavam o Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 e 7, nós podemos observar também que lá estavam os escribas e fariseus, os doutores da lei. Mas ali assentados estavam alguns dos escribas que argumentavam em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Observemos que naquele local haviam pessoas interessadas na palavra, pessoas interessadas na cura e pessoas interessadas no julgamento a respeito de Jesus Cristo. Vários tipos de pessoas naquela localidade, onde Jesus estava a ensinar. Observemos também, meus queridos, que naquela época, para os judeus, uma pessoa, ela só poderia ser curada depois que os seus pecados fossem perdoados. Se acontecesse uma cura sem que a pessoa tivesse os seus pecados perdoados, aquilo não era aceitável. E o interessante foi a maneira como aconteceu a cura naquele exato lugar, que nós vamos descobrir como foi esse olhar de perdão de Jesus Cristo em relação ao paralítico. Vale a pena ressaltar que lá em João, capítulo 9, versículo 1 e 2, os seus próprios discípulos, eles tinham esse ensinamento. Eles acreditavam desta forma: mestre, quem pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Os próprios discípulos acreditavam que o fato de uma pessoa estar com uma doença era resultado da sua vida de pecado. Por isso havia a necessidade de que primeiro fossem perdoados os pecados, para que depois as pessoas pudessem ser curadas. Queridos, observemos aqui que a situação naquela época era também parecida como aquela que nós vivemos na contemporaneidade. Só que eles não tinham tantos recursos como nós temos em relação à medicina atual. Naquela época, as pessoas estavam, como nós aprendemos aqui, leprosas. As pessoas estavam com várias deficiências. As pessoas eram surdas, mudas, não tinham nenhum tipo de tratamento. E aqui nos é ressaltado o estado de um paralítico, que também naquela época era uma pessoa que era deixada de lado, era um peso dentro da sociedade. Não havia perspectivas para os paralíticos, a não ser estarem ali pedindo esmolas, a não ser estarem à mercê de alguém que tivesse o coração voltado para ajudá-los. Os paralíticos estavam deixados diante da sociedade. E como nós já observamos em várias outras mensagens, Jesus olhou para os leprosos. Jesus olhou para aqueles que cometeram adultério. Jesus olhou para aqueles que estavam doentes. E hoje nós observamos um encontro transformador, onde Jesus olha para um paralítico, para aquele que também era deixado de lado diante da sociedade. Diante disso, meus queridos, vamos observar que o Senhor, Ele tinha um olhar de compaixão. Ele se importava para com as pessoas. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, o ser humano que havia separado de Deus.
Mas ele tinha compaixão, porque ele olhava para o sofrimento das pessoas e ele ajudava as pessoas a serem libertadas do seu sofrimento. A Bíblia relata vários momentos com a presença de vários paralíticos. Eu quero citar mais um momento que está lá em João, capítulo 5, versículos do 7 em diante, que diz assim: Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida, mas enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Tomou o seu leito e começou a andar. Aqui nós temos um relato de um paralítico que estava ali diante do poço de Betesda, o tanque de Betesda, porque ali ele esperava uma salvação do Senhor. Ele esperava quando as águas fossem movidas, para que ele pudesse descer até aquelas águas e pudesse ter a sua saúde recuperada. E o interessante é que ele não se aproximou, mas o Senhor se aproximou dele com um olhar de compaixão. E o Senhor disse para ele, se ele gostaria de ficar curado, se ele gostaria de voltar a ter a sua vida normal. E ele disse que muito gostaria, mas que não podia, porque as pessoas iam à frente dele e ele nunca conseguia. E o Senhor lhe disse: levanta-te e anda. Diante disso, meus queridos, nós vamos aprender alguns princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Diante deste exemplo do encontro, voltemos agora ao nosso texto, de um olhar de perdão, de um paralítico que foi ao encontro do Senhor e o Senhor olhou para ele com perdão, com amor, com graça, misericórdia, compaixão. Primeiro princípio que nós vamos aprender nesta noite é que aquele encontro, ele foi precedido pela fé. Como assim, pastor? As pessoas, ao saberem que Jesus estava na cidade, elas procuraram Jesus Cristo. E a Bíblia nos relata aqui que 4 homens levaram o paralítico diante dele. Ou seja, 4 homens mais o paralítico creram que ele poderia fazer a obra. Aqueles homens, mesmo sem ver, eles confiaram que Jesus Cristo faria aquele paralítico voltar a andar. E a Bíblia nos relata que eles se direcionaram para apresentar a pessoa do paralítico diante do Senhor, mas foram impedidos por causa da multidão. A casa estava cheia, para fora da porta estava cheia. Havia uma multidão, havia um impedimento para que aquele paralítico chegasse diante do Senhor. Eles poderiam muito bem sentar lá fora, esperar que aquela multidão fosse embora. Eles poderiam muito bem regressarem e tentar voltar a um outro momento. Eles poderiam ter tomado uma atitude de, quem sabe, até desistir. Mas como eles criam no seu coração de que Jesus faria a obra, eles insistiram, eles persistiram. E a Bíblia relata que eles subiram ali no teto de uma casa, daquela casa. Eles começaram a romper as dificuldades. Eles acreditaram que se eles fizessem um esforço, eles alcançariam, eles chegariam na presença do Senhor nosso Deus. E assim eles fizeram. E o interessante, vale a pena ressaltar que em Marcos 2,5, vejam lá, e Jesus, vendo a fé deles. Vale a pena ressaltar que o próprio Senhor Jesus Cristo percebeu, olha a fé deles, do paralítico e dos homens que carregavam o paralítico. Ali estavam diante do Senhor homens que criam, acreditavam que Ele poderia fazer o impossível acontecer.
E isso nos traz uma grande aplicação. Nós já tivemos o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos abençoados todo santo dia com o seu cuidado, com a sua proteção, com o seu zelo. E nós devemos crer piamente, com toda a força da nossa vida, que Jesus é o nosso Senhor, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que com Ele nós estamos seguros. Nós, como cristãos, devemos ter uma crença firme, inabalável, autêntica no Senhor, a ponto de enfrentar toda e qualquer situação, porque nós temos o Senhor na nossa vida. E nós estamos vivendo num momento muito difícil, mas não é para que nós possamos largar, desistirmos das coisas. É o momento para que nós possamos vencer. É o momento que nós precisamos superar, enfrentar, porque o nosso Senhor está conosco. Cremos que Ele cuida de nós. E nós temos que colocar a nossa fé em prática. Meus queridos, aqueles ali apresentaram a fé diante do Senhor. Uma fé capaz de romper as barreiras que estavam à sua frente. Porque eles sabiam no seu coração que o Senhor faria a obra. E eles venceram a multidão. E eles passaram a multidão. Por isso, meus irmãos, nós temos que confiar mais no Senhor. Nós temos que crer mais no Senhor. Nós somos a prova viva do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos, nós estamos aqui porque Cristo se sacrificou por nós. Sejamos cada dia mais dedicados em crer no Senhor Jesus Cristo. Não temermos porque Ele está conosco. Aqueles homens creram e foram em busca de terem o contato com o Senhor Jesus Cristo. O segundo princípio que nós vamos aprender nesta noite é que aquele encontro, ele foi movido pela ação. Aquele encontro foi movido por pessoas que creram e que agiram. Vale a pena ressaltar que naquele momento em que eles poderiam desistir, os amigos do paralítico estavam dispostos a chegarem à presença do Senhor. Eles estavam dispostos, que eles subiram na casa. Eles destelharam aquela casa. Eles baixaram aquela maca, aquela cama. Eles ousaram, eles tiveram ação. Eles agiram diante da situação de dificuldade que lhes foi apresentada. O paralítico estava ali junto. Meus queridos, vocês pensem na dificuldade. Para o irmão Bicaia, ele já é acostumado a subir num telhado. Mas eu, quando vou subir, eu não chego nem na beirada. Pense na dificuldade, subir com um paralítico em uma cama. Pense no que eles enfrentaram, eles agiram movidos pela fé. Eles estavam interessados em chegar até a pessoa de Jesus Cristo. Eles se aproximaram, eles ousaram. E isso ensina uma lição para nós e para os visitantes que estão presentes nesta noite. Ouse, se aproxime do Senhor, Ele já morreu por você, se achegue a Ele, deixe Ele fazer de você uma nova pessoa, deixe Ele cuidar de você, entregue o seu coração, a sua vida, sinta a presença de Jesus, Ele já fez uma grande prova de amor por você. E para nós como cristãos, nos passa a aplicação de que nós temos que estar dispostos por amor ao Senhor nosso Deus. Nós temos que ser cristãos autênticos, verdadeiros, determinados, que façam a obra, não importa a situação, em pandemia, fora de pandemia, façamos a obra. Encaremos aquilo para que o Senhor nos desafia. Não fiquemos olhando somente os outros fazerem, façamos. Aqueles homens fizeram a obra.
Eles carregaram um paralítico para cima de uma casa. Eles destelharam e desceram em seguida. Segundo alguns teólogos, possivelmente deveria ser uma madeira muito pesada ou pedras. Não eram as telhas como nós conhecemos hoje, bem levinhas, irmã Clerizan. Não eram. Eram pedras ou provavelmente uma madeira bem pesada. Mas eles não olharam aquela situação como um obstáculo que os venceria. E isso nos traz aplicação. Neste momento de pandemia que nós estamos vivenciando, não vamos abandonar ao Senhor. Não vamos enfraquecer a nossa fé. Não vamos deixar de crescer espiritualmente. Não vamos esquecer do amor de Jesus Cristo. Sejamos ousados. Aqueles homens, os 4 amigos e o paralítico, eles foram muito ousados. Subiram na casa, destelharam, desceram o paralítico. Meus queridos, nós temos que ser ousados também para crescer na obra do Senhor nosso Deus. Nós temos que ser ousados para crescer em maturidade espiritual. Nós temos que ser ousados para adorar com o vigor do nosso coração, com a nossa força, com a vontade, com o entendimento ao Senhor nosso Deus. Aqueles homens encararam, movidos pela ação, para ter esse encontro transformador com Jesus Cristo. Que nós também possamos agir desta forma, movidos pela ação, pela fé, pelo amor em Jesus Cristo e viver o Evangelho cada dia mais autêntico. Terceiro princípio que nós vamos conhecer nesta noite, deste encontro de perdão. Meus queridos irmãos, observemos ali o versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Meus queridos irmãos, vamos estar atentos ao que acontece neste momento. Jesus não chegou ao paralítico e disse: levanta-te e anda. Ele primeiro se importou, a sua compaixão foi com o espiritual daquele homem. Ele conhecia a vida daquele homem. Ele sabia o que aquele homem fazia ou deixava de fazer. Ele sabia de tudo daquele homem, porque ele chegou e se direcionou a ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Ele tratou primeiro o espiritual daquele homem. Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus sabe tudo aquilo que nós fazemos, em qualquer lugar que nós estejamos, como andam os nossos pensamentos, as nossas práticas, as nossas atitudes. Ele conhece todo o nosso ser. E ele tratou aquele homem, e ele nos trata diariamente, para que nós estejamos com o nosso espiritual corretamente diante do Senhor, com a nossa vida cristã, de uma forma que agrade ao Senhor, que lhe preste honra, respeito, louvor, adoração. Jesus sabe da nossa vida. Todos os itens que nós possamos imaginar, Ele sabe. E Ele teve compaixão, primeiramente, da vida espiritual daquele homem. A sua ação ao proferir o ato de perdoar foi de mostrar para aquele homem que, primeiramente, ele deveria ter o seu coração consertado, limpo, purificado diante do Senhor. Meus queridos irmãos, nós já tivemos o nosso encontro com Cristo. Como está o nosso coração atualmente? Diante dos desafios que nós vivenciamos, diante das situações que nós enfrentamos, como anda o nosso coração? Aonde andam os nossos pensamentos? Como estão as nossas atitudes? O nosso espiritual está bem diante do Senhor ou precisa ser cuidado?
Porque isso é muito importante, como nós observamos neste encontro. Foi muito importante o tratamento daquele homem de forma íntima, de forma profunda. Jesus sabia da sua necessidade espiritual. Por isso que ele decretou: os teus pecados estão perdoados. Observemos em Lucas, capítulo 5, versículo 21, que também vai retratar sobre o texto. Lucas, capítulo 5, e o versículo 21. Diz o seguinte: e os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Observemos que os escribas ali ficaram preocupados. Eles ficaram pensando de forma negativa. Eles logo intentaram no seu coração ir contra Jesus, que estava interessado no íntimo do coração do ser humano. Até o presente momento, a cura ainda não havia sido proferida, porque Jesus estava tratando daquele homem. Mas os homens que não entregaram seu coração a Jesus estavam ali com os corações sujos, pensando em maldade, pensando contra o Senhor, falando contra o Senhor. Mas o Senhor estava interessado no coração daquele homem. Os teus pecados foram perdoados. Em seguida, Jesus esclarece a sua intenção. Quando ele percebe que os homens estão murmurando, que os fariseus, que os escribas, que eram para ser as pessoas a darem exemplo para aquela sociedade, estavam reclamando, ele então vem e apresenta a sua posição diante deles. Ele fala quem ele é. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês argumentam, versículo 22, em vossos corações? O que é mais fácil para falar? Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E agora Jesus diz o seguinte: mas para que vocês possam saber que o Filho do Homem, olha, ele se apresenta diante daquela sociedade. Quem é esse para perdoar pecados? O Filho do Homem, o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis. Ele se apresenta, aquele que está perdoando pecados, se apresenta, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que o próprio Deus está diante de vocês, que o Criador, o Redentor, o Salvador está diante de vocês. E em seguida ele faz a sua segunda afirmação: tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Saibam vocês que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Foi isso que ele deixou claro para aqueles religiosos que estavam argumentando contra ele naquela situação. A cura ainda não havia sido efetuada, porque Jesus estava tratando do interior do homem e mostrou isso para a sociedade, que precisava primeiro ser cuidado do coração. Meus queridos, e em seguida ele vem e faz então um ato esperado por alguns, que causa surpresa em outros. Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, digo-te, paralítico, levanta-te, toma a tua maca ou a tua cama e vai para a tua casa. No terceiro momento, ele apresenta quem é ele. Ele é o Deus que cura. Ele é o Senhor que tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. O Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro para aqueles que estavam ali naquela casa, que estavam observando aquela situação. E isso nos traz
as seguintes aplicações. Primeiro, ele olhou para aquele homem com um olhar de perdão. Meus queridos, quantas pessoas estão sofrendo porque não são capazes de olhar para o próximo com um olhar de perdão. Porque até hoje não conseguiram liberar perdão para algum tipo de ofensa feita por um irmão, por uma irmã, por um amigo, por um parente, por alguém da sua vida. Jesus conhecia o íntimo daquele homem e perdoou os seus pecados. E Ele conhece o seu íntimo e sabe se você perdoou alguém que lhe machucou ou se não perdoou. Sabe como está a sua vida, porque se você não perdoou, a sua vida está desajustada diante do Senhor. Ele nos deu o maior exemplo, Ele perdoou aquele homem. Hoje pela manhã nós estávamos conversando com os jovens, e nós observamos que um ato que exige muito de nós como cristãos é o ato de perdoar. É o ato de você olhar para uma pessoa que lhe ofendeu, que lhe desrespeitou e desejar com toda a alegria do coração que ela cresça, que ela esteja bem, que Deus a abençoe, que Deus faça o melhor para aquela pessoa. É você deixar de lado toda e qualquer mágoa que possa estar em seu coração. Meus queridos irmãos, muitos cristãos têm um sério problema de não liberarem perdão, de não perdoarem as pessoas. E nós vemos que Jesus perdoou imediatamente, porque Ele viu a fé daquele homem, porque Ele viu que aquele homem queria estar com Ele, queria a sua bênção, queria a sua cura. E por isso, tire essa aplicação para a sua vida. Se você ainda não perdoou alguém, perdoe, porque isso vai trazer sofrimento para você, o ato de não perdoar. Porque vai trazer angústia para o seu coração. Porque vai trazer tristeza em sua vida. Toda vez que o ser humano observa uma pessoa que ele se sente mal, que ele não liberou perdão, ele fica ruim demais. E isso diante de Deus é algo que não agrada o seu coração. Assim como o Senhor perdoou aquele que teve um encontro com Ele, perdoem aqueles que lhes ofenderam, aqueles que lhes desrespeitaram. Ore por eles, entregue a vida deles diante do Senhor e deseje a eles a bênção do Senhor. O ato de perdoar exige com que nós passemos a amar, a olhar com amor para aquele que nos ofendeu. Segunda aplicação ainda deste princípio que nós podemos tirar é que após Jesus ter declarado o perdão, Ele se apresentou para as pessoas dizendo: eu sou o Filho do Homem, tenho poder para perdoar pecados e para curar. Meus queridos irmãos, que a nossa fé seja intensa, inabalável, diante dessa situação em que nós vivemos, que a nossa fé em Cristo Jesus seja fortalecida, que nós possamos confiar naquele que é o Filho do Senhor, aquele que é o Filho de Deus, que nós possamos confiar naquele que tem o poder para nos curar, que nós possamos confiar naquele que tem a capacidade para perdoar toda e qualquer ofensa que nós possamos cometer, que nós creiamos mais no nosso Jesus, que busquemos a Ele verdadeiramente. Aquele homem paralítico buscou ao Senhor diante das dificuldades, e nós estamos vivendo um momento difícil, busquemos mais ao Senhor. O pastor colocou uma lista, e existem espaços e mais espaços para oração. Muitos ainda não colocaram o nome. Busque ao Senhor, ore e coloque o seu nome naquela lista, clame ao Senhor, que a sua fé, que a minha fé seja cada dia inabalável, confiante no Senhor. Creiamos no Jesus que morreu por nós e que nos resgatou do império das trevas.
aquele que provou o seu intenso amor por nós. Meus queridos, o Filho do Homem, o que perdoa pecados, o que tem poder para curar, é Ele que nós temos que buscar todo instante da nossa vida. É a Ele que nós temos que confiar a nossa vida. Aplicação geral, temos que perdoar, porque Ele nos ensinou a perdoar. Temos que viver para Ele, porque Ele não nos desampara, está conosco. Quarto princípio que nós vamos aprender nesta noite sobre este encontro do paralítico com o Senhor. Observemos no versículo 25 de Lucas 5, que diz assim: imediatamente levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa. Aqueles que têm um encontro com o Senhor são transformados. Aquele homem foi curado. Imediatamente, no momento em que ele entregou-se ao Senhor, ele foi curado. No momento em que nós tomamos a decisão para Cristo, nós fomos salvos. Nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos agraciados com a salvação. Meus queridos, aquele que se entrega ao Senhor não tem uma vida vazia, solta, sem propósito, sem objetivo. Aquele homem foi curado. O encontro resultou em cura. E nós fomos curados da nossa vida pecaminosa que nós vivíamos antes de conhecermos ao Senhor. Nós fomos libertados do domínio do pecado, porque hoje quem reina em nossa vida é Jesus Cristo e não o pecado. E nós temos que ter esta confiança, esta fé, esta busca. Ele nos curou da maldição. E hoje nós estamos aqui. Aquele paralítico foi curado. Ele voltou a andar. Meus queridos, você, pai e mãe, sabe que para um pai e uma mãe ficar sem trabalhar, ficar impossibilitado de trabalhar, é uma angústia, é uma tristeza. Voltando ao texto lá do paralítico de Betesda, ele já havia 38 anos esperando para ser liberto. Já pensou, irmão Manuel? 38 anos ali, mendigando. E aqui não registra o tempo que esse paralítico estava esperando, mas registra que ele confiou e foi curado. A nossa confiança no Senhor deve ser viva. O Senhor faz a obra na nossa vida. Observemos no final do versículo: partiu para a sua própria casa, versículo 25 do Lucas 5, glorificando a Deus. O encontro do paralítico com o Senhor, que o perdoou, gerou em seu coração uma alegria tão grande. Ele partiu glorificando, exaltando, engrandecendo ao nome do Senhor. Porque ele compreendeu o estado em que ele estava e como Jesus o tirou daquele estado. Meus queridos, nós também estávamos em um estado horrível diante do Senhor nosso Deus, e nós fomos resgatados. E nós temos que glorificar, que exaltar, que engrandecer, que nos alegrarmos no Senhor todos os momentos da nossa vida, não importa a situação que nós estejamos enfrentando nessa sociedade. O nosso coração é do Senhor e a nossa alegria está no Senhor. Meus queridos irmãos, aquele paralítico passou a glorificar a Deus. Ele estava feliz com o resultado. E nós somos felizes porque temos o verdadeiro Deus na nossa vida. Precisamos a cada dia acreditar mais na ação desse Deus na nossa vida. Queridos irmãos, imaginem só um homem que estava há vários dias, não sei, anos, não sei o tempo, mas estava ali impossibilitado de se movimentar, largado, sendo tratado pelos outros ali, recebendo esmolas,
Imaginem, aquele homem agora está liberto, aquele homem agora está alegre, e você que está aqui nesta noite tem a oportunidade de voltar para sua casa diferente, de ter um encontro transformador com Jesus Cristo, de deixar Ele trazer a alegria que você necessita, de entregar os seus problemas para que Ele venha estar cuidando de você. Você não está aqui por um acaso, você está porque o Senhor lhe trouxe para que você seja transformado e transformada e viva para Ele. Foi para isso que Ele trouxe aqui nesta noite. Tenha um encontro com o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Glorifique, assim como aquele paralítico fez. Se dedicou, a partir daquele momento, a glorificar ao Senhor. O encontro que ele teve com Jesus gerou transformação na sua vida. Aplicação para nós, meus queridos, deste tópico. Nós temos que vivenciar a alegria desse encontro que nós tivemos com o Senhor. Vivenciar essa cura, essa libertação do pecado, essa cura espiritual que nós recebemos, a cura física que muitos receberam. Nós temos que vivenciar isso de uma forma alegre, feliz, autêntica e verdadeira. Saia daqui, meu irmão, mais convicto. Não importa a peste perniciosa que esteja aí fora, Jesus é maior do que essa peste. Nós amamos a Ele, Ele tem poder para agir contra essa peste. Ele tem feito com que nós tenhamos resistido todos esses dias, meus irmãos. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. Assim como o paralítico foi transformado, nós também fomos, irmãos. Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor no dia em que nós aceitamos a Ele como Salvador de nossa vida. E temos que vivenciar mais, de forma autêntica, o nosso crer em Jesus Cristo. Lembre-se, aqueles homens ousaram. Eles subiram em uma casa, eles destelharam, eles baixaram o paralítico. Ouse, meu irmão, a crescer para a glória do Senhor nosso Deus. Ouse a aprender para a glória do Senhor nosso Deus. Ouse a viver para a glória do Senhor nosso Deus. O encontro com Cristo transforma a vida de todo ser humano. Por isso, eu quero aproveitar nesta noite a oportunidade. Como pastor, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Você que nesta noite saiu da sua casa para ouvir uma palavra de conforto, de amor, de cuidado, está aqui foi porque Deus quis que você estivesse aqui. Foi porque Ele quis que você visse quanto que você é precioso para Ele. Foi porque Ele quis que você percebesse que assim como aquele paralítico foi transformado, a sua vida toda será transformada no momento em que você se entregar a Ele. E eu pergunto para você nesta noite, alguém gostaria de se entregar ao Senhor, de entregar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, todo o seu ser para o Senhor? Não tenha vergonha dele. Seja corajoso. Você pode assinar e nós vamos orar por você neste momento. Nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Não saia daqui com uma insegurança, pelo contrário, saia daqui seguro, sabendo que o Senhor está com você. Alguém nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor e ter um encontro transformador com Ele? A oportunidade é sua. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Alguém mais gostaria de tomar uma decisão ou reconciliar-se com o Senhor, ou entregar a sua vida e deixar com que Ele faça de você um vencedor, com que Ele faça de você a pessoa que Ele planejou para você? Não tenha medo de se entregar para o Senhor. Pelo contrário,
apresente a sua vida a Ele. Nesse momento nós vamos estar orando e você tem a oportunidade de fazer uma reconciliação com o Senhor. Tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Você está se reconciliando com o Senhor, né? Como é o teu nome mesmo? Leonardo. Mas alguém nesta noite gostaria de tomar uma decisão como Leonardo, de estar se reconciliando com o Senhor, de estar deixando com que Deus haja na sua vida. João Paulo também está renovando o seu compromisso com o Senhor, entregando a vida para que o Senhor cuide, sare toda e qualquer ferida, direcione os seus passos. E nós vamos orar por eles neste momento, irmãos. Vamos ficar em pé. Você em casa, fique em pé. Ore, exalte, engrandeça o nome do Senhor, porque estes homens ouviram que precisavam estar corretos diante do Senhor e vieram para que suas vidas fossem transformadas diante do Senhor. E você tem a oportunidade, enquanto nós estivermos orando, nós vamos orar por você também. Seja ousado e corajoso. Quem é corajoso não é quem sai brigando com as pessoas, é aquele que tem coragem para se levantar contra o poder das trevas e dizer: eu quero ser de Jesus. Esse sim é um corajoso, uma corajosa. Vamos orar neste momento. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Em especial com o Leonardo, com o João Paulo. O Senhor tocou no íntimo do coração deles e mostrou a eles a necessidade da reconciliação, a necessidade da consagração, de consertarem a vida diante do Senhor. E nós te apresentamos eles neste momento, Senhor. E pedimos que o Senhor restaure a comunhão que foi quebrada, Senhor. E pelo Teu amor, que o Senhor cuide deles todos os dias da vida deles, Senhor. Que não deixe que o inimigo se aproxime deles, porque eles são Teus, foram pagos pelo Teu sangue, Senhor. Que o Senhor os mantenha livre de todo tipo de mal, Senhor. Que o inimigo das nossas almas não tenha ação sobre a vida deles, porque diante deles, Senhor, o Senhor está. Em seu coração, o Teu Santo Espírito cuida deles, livra-os, protege-os, direciona-os a ter uma nova vida, uma vida de consagração, de amor, uma vida de dedicação, de compromisso ao Senhor, de respeito, de honra, de zelo, e que eles Te amem com toda a força da vida deles, Senhor. Que busquem em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Ilumina-os, Senhor, e ensina-os a viverem de maneira que Te agrade. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento pela Tua ação, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.